governador Mauro Carles decidiu encaminhar um pedido de novo empréstimo para a ponte sobre o Rio Tocantins e Porto Nacional. Desta feita, o governador pediu aos deputados a aprovação de um empréstimo de 150 milhões do Banco Regional de Brasília. Já havia um empréstimo autorizado aí, do governo pelos deputados de 130 milhões para a ponte sobre o Rio Tocantins e Porto Nacional. Esse processo está na Caixa Econômica Federal, ou seja, o governo federal, a Secretaria do Tesouro Nacional, ainda não autorizou esse empréstimo de 130 milhões. Se não autorizou, é porque o governo não conseguiu ainda, não teria conseguido, até agora, uma liquidez suficiente para bancar as prestações do empréstimo sobre a regra da Secretaria de Tesouro Nacional. O governo do Estado pode contratar até 16 bilhões de empréstimos. Hoje ele tem uma dívida líquida de 4 bilhões e meio, então há muita coisa para se contratar. De empréstimos aí, financiamentos bancários, os empréstimos do governo Tocantins com bancos nacionais e internacionais estão aí por volta de 2 bilhões e meio. O que complica mais são os empréstimos internacionais, que é metade disso aí. Por quê? Porque eles têm correção, eles oscilam conforme o aumento do dólar, do valor do dólar em relação ao real. Então, essa dívida internacional em tese, a que mais preocupa. Por exemplo, de janeiro até agora, essa dívida foi corrigida, essa dívida em dólar foi corrigida em real, mais de 400 milhões de reais. O dólar, de janeiro até agora, teve um reajuste de 40%. Então, é uma dívida que preocupa mais que a dívida com os bancos, que está sob controle. Porque a inflação está baixa e a taxa de juros também nacional está baixa, então compensa empréstimos regionais. Eu apurei que no BRB, as condições do governo de contrair esse empréstimo de 150 milhões para a Ponte de Porto são mais favoráveis do que aquele empréstimo com a Caixa. Ou seja, o Banco Regional de Brasília estaria submetido a outro tipo de norma, a outro tipo de regulamentação, e que essa questão de liquidez do governo, exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, ela não teria consequência ali nesse empréstimo com o BRB. O BRB não necessitaria de aval da União para contrair este empréstimo de 150 milhões. Evidentemente que esse empréstimo de 150 milhões, se for aprovado pelos deputados, ele revoga naturalmente aquele empréstimo, aquela autorização do empréstimo com a Caixa de 130 milhões, porque não tem como você fazer dois empréstimos com a mesma finalidade. Então, evidentemente que vai cair aquela autorização em prol dessa nova autorização com melhores condições de o governo conseguir esse recurso para construir a ponte de Porto Nacional. Que, pelos laudos, é grande a possibilidade da ponte cair, evidentemente. Tanto que lá o tráfego está controlado na questão de peso. Né? Então, pode ir muito tempo com esse negócio se não tiver um peso maior. O que prejudica, evidentemente, o transporte de cargas da Bahia para a Ferrovia Norte-Sul, para Belém-Brasília e vice-versa, que aí as pessoas são obrigadas a vir para Palmas, aumentando o custo de deslocamento e sobrecarregando a ponte de Palmas, que, pelo fluxo de veículos ali entre Palmas e Luzimangos, e já está quase na hora de o governo preparar uma segunda ponte ali para poder fazer 4 pistas ali, não é verdade? Porque o fluxo já é muito grande. E isso pode abrir a necessidade aí já com essa duplicação de Paraíso que foi autorizada aí pelo governo, que está tentando empréstimo para isso, com essa duplicação de Paraíso, naturalmente vai obrigar, vai dar aval para a duplicação também da ponte de Palmas. Né? Palmas hoje tem 300 mil habitantes e está crescendo muito a cidade de Palmas. Bom, o que eu quero dizer com isso tudo é que o governo, pelos seus atos, está com uma vontade política tremenda e real de construir a ponte de Porto Nacional. Então, tem muito adversário do governo que diz que é embromação. Não, veja bem, se fosse embromação, o governo não estaria tentando de todas as formas conseguir recursos para essa ponte. Não teria iniciado essa ponte com recursos próprios. Então, há uma vontade política do governo e ele vê que o tempo urge, tanto que ele não está nem esperando a Caixa aprovar ou não esse empréstimo aí, deve ter a informação de que o BRB vai aprovar mais rápido isso. Ora, essa ponte é fundamental, não só para a Porto Nacional e para a região. Quando eu vejo aquela ponte, quando eu passo em cima daquela ponte, quando eu me lembro da inauguração daquela ponte de que participei,
ou seja, fui eu, meu pai, meu tio, eu ia atrás, meu pai na frente com meu tio Flávio Soares, um dia chuvoso, lama, muita lama, ali em 1979, foi uma glória para o pessoal de Porto Nacional. O pessoal de Porto, a ponte começou em 76, ou seja, já foi 3 anos construindo a ponte. Então ali o pessoal da Sergem, da Odebrecht, é um grupo baiano que construiu essa ponte aí, esse pessoal levava dinheiro para a cidade, e a esperança que as pessoas tinham de sair da balsa. Evidentemente que tinha pessoas que não gostaram disso, não gostariam da ponte, como, por exemplo, Tia Júlia. Tia Júlia tinha um mercado ali do outro lado do rio, ali era, mercado não, um restaurante, onde as pessoas iam, paravam a balsa ali para poder atravessar a balsa, aproveitava e tinha um comérciozinho da Tia Júlia, tinha um mocotó, um xambari. Então depois Tia Júlia terminou montando esse restaurantezinho dela do lado de cá do rio e também continuou com o mesmo sucesso. Mas para a gente que, naquela época, assim, a gente estudava em Goiânia e passava as férias em Porto Nacional, quando a gente viu a inauguração da ponte, era tremenda a dificuldade, ou seja, época de chuva, quando o rio, as cheias do rio, que o rio transbordava, você pegava a balsa ali, então pegava a balsa, atravessava o rio, depois já ia num ônibus até perto de Pierópolis, e ali você pegava outro barquinho para chegar em Pierópolis, para finalmente você embarcar no ônibus que te levaria para Goiânia. Ou seja, você saía lá de Porto Nacional por volta de 15 horas da tarde, chegava em Goiânia no dia seguinte, 9 horas da manhã. E hoje é um percurso que você faz em 8 horas de carro próprio, né, 10 de ônibus. Então, assim, essa ponte é fundamental. Eu acho que o Mauro Carlesse conseguiu entender a importância dessa ponte, a necessidade dessa ponte e a gravidade da situação da ponte. Tanto que está pedindo aí a autorização para um novo empréstimo de 150 milhões com o BRB, que parece ser o empréstimo mais fácil de ser processado para a construção dessa ponte, que urge. É uma ponte que realmente, e não só por nacional, pela produção que vem da Bahia, de Campos Lindos, Belém, Brasília. Então, assim, a logística de transporte no estado do Tocantins depende fundamentalmente dessa ponte, até para desafogar esse tráfego que existe na ponte sobre o Rio Tocantins em Palmas. O Mauro Carlesse tem, como se nota, merece ser incentivado a continuar com essas ações e a população de Porto, de certo modo, não entrar na conversa fiada de que o governador, nessa questão da ponte, estaria tratando de forma meramente política, ou seja, por causa de ano de eleição. O empréstimo é real, a preocupação é real, então a gente tem que incentivar o governo a manter essa vontade política, manter esse viés de busca de soluções para essa ponte em Porto Nacional.